Ele acreditou que era o destino naquela noite em que encontrou um pequeno filhote encharcado à beira de uma estrada deserta. Tremendo, indefeso, parecia que não sobreviveria sem ajuda. Ele o levou para casa, cuidou dele e por um ano inteiro acreditou ter resgatado um simples cachorro de rua. Mas com o passar dos meses, o comportamento do animal começou a mudar. Os olhos agudos demais, o uivo profundo e inquietante, os instintos intensos e brutos, como se pertencessem a algo mais selvagem. Na primeira virada de aniversário, a ilusão se quebrou e a verdade revelou-se com força. O que Rafael havia criado não era um filhote comum, e o que descobriu o deixou sem palavras. A noite estava mais fria do que de costume, daquele tipo de frio que se infiltra sob a pele e se prende nos ossos. Uma garoa constante batia no para-brisa, enquanto Rafael dirigia pela estrada rural vazia, os faróis cortando a névoa teimosa que se agarrava ao chão. Não havia pressa, voltava apenas de mais um dia de trabalho, quando algo pequeno e escuro atravessou o feixe de luz dos faróis. Ele pisou no freio bruscamente, o coração disparando enquanto os pneus deslizavam no asfalto molhado. Por um instante, tudo o que viu foi um vulto trêmulo à beira da estrada. A curiosidade o fez sair do carro. A chuva encharcava seu casaco enquanto se aproximava da pequena forma encolhida entre os matos. No começo, pensou tratar-se de um rato, talvez um gatinho perdido. Mas ao se aproximar, viu as patinhas minúsculas, as orelhas dobradas e o corpo frágil, não maior que a palma da mão. Parecia um filhote de cachorro, pelo menos à primeira vista. O pelo estava molhado, grudado no corpo, os olhos cerrados, como se o mundo fosse pesado demais para eles. Rafael se agachou devagar, o fôlego preso diante daquela vida tão pequena. O bichinho choramingou quando ele estendeu a mão. Um som fraco, mas capaz de despertar algo profundo. Ele o ergueu com cuidado. Pesava quase nada, mais sombra que carne. "Ei, tá tudo bem", murmurou, mais para si mesmo do que para o animal. O pequeno peito batia rápido contra sua palma, o coração pulsando como um tambor de medo. Por um momento, Rafael hesitou. Não tinha planejado salvar ninguém naquela noite, mas deixá-lo ali, sozinho na chuva, era impossível. Enfiou o corpinho trêmulo sob o casaco e correu de volta para o carro. O calor da cabine trouxe alívio, mas o filhote ainda tremia violentamente, pressionando-se contra ele em busca de abrigo. Rafael aumentou o aquecedor, segurando-o com um braço enquanto dirigia com o outro. De vez em quando, o animal emitia um som fraco, meio chiado, meio gemido, que se cravava cada vez mais fundo no coração de Rafael. Quando finalmente estacionou em casa, a decisão já estava tomada. Aquela vida agora era sua responsabilidade. Dentro da casa simples, ele envolveu o filhote numa toalha velha e o colocou perto da lareira. A luz do fogo projetava sombras dançantes, revelando o quanto ele era minúsculo. As patinhas mal cobriam a largura dos dedos de Rafael. Os olhos ainda fechados faziam-no parecer um recém-nascido. Vasculhou os armários em busca de algo para alimentá-lo, até achar um pires e um pouco de leite morno. Quando o colocou diante do filhote, ele cheirou e lambeu o líquido com uma fome inesperada. Um alívio suave atravessou Rafael. Ele queria viver. Durante aquela noite, Rafael permaneceu sentado diante da lareira, observando o pequeno ser adormecer e despertar em ciclos inquietos. Cada gemido o fazia estender a mão, permitindo que o filhote se aconchegasse no calor de sua palma. Pensou em como a vida era estranha, como um simples trajeto de volta para casa podia mudar tudo num instante. Não percebera o quanto sua casa estava vazia até aquele momento, quando um ser frágil respirava suavemente ao seu lado. À meia-noite, o sono o vencia, mas ele não teve coragem de deixá-lo sozinho.
Improvisou uma caminha com uma caixa de sapatos e cobertores, colocando-a ao lado de sua própria cama. Antes de dormir, olhou mais uma vez para o corpinho enrolado e sussurrou: "Agora você está seguro." Lá fora, a chuva ainda caía, mas dentro da casa, pela primeira vez em muito tempo, Rafael sentiu algo aquecer seu peito. Esperança. Na manhã seguinte, Rafael despertou com um som quase imperceptível. Um chiado tão leve que poderia ter sido parte de um sonho. Por um instante, acreditou ter imaginado tudo da noite anterior, mas ao virar o rosto, viu a pequena criatura enrolada na caixa de sapatos ao lado da cama. O peito subia e descia em respirações rápidas, curtas, mas vivas. Um sorriso se formou antes mesmo que ele percebesse. O filhote tinha sobrevivido. Com cuidado, Rafael o pegou nas mãos. O corpo estava quente agora. O pelo, antes encharcado, tornara-se fofo e macio após secar perto do fogo. O animal se remexeu, soltando um gemido suave, e Rafael riu baixinho, surpreso com a ternura que sentia por aquela coisinha. "Bom dia, pequeno", murmurou, quase sussurrando, como se falar alto pudesse quebrar algo frágil. Levou-o até a cozinha e o colocou sobre uma toalha dobrada sobre a mesa. A geladeira não oferecia grandes milagres. Havia apenas leite e um pouco de pão amanhecido. Mesmo assim, ele improvisou. Esquentou o leite e amoleceu o pão até virar uma mistura pastosa. O filhote cheirou o prato e, em segundos, começou a lamber com entusiasmo, espalhando gotas e farelos. Rafael observou, entre o espanto e a ternura, a fome do pequeno dizia o quanto havia sofrido antes de ser encontrado. "De onde você veio, hein?" perguntou, embora soubesse que não teria resposta. Naquele canto silencioso da cozinha, a pergunta ficou no ar. Não havia casas próximas, nem fazendas por perto. Era impossível imaginar de onde um filhote tão novo poderia ter surgido. Mas, por enquanto, o mistério não importava. O que realmente contava era mantê-lo vivo. Nos dias seguintes, uma nova rotina nasceu, uma que Rafael jamais imaginara. As manhãs começaram a ter outro som, pequenos arranhões na caixa, chiados impacientes e o tilintar da tigelinha batendo no chão. O filhote exigia atenção com uma energia que crescia a cada dia. Rafael o alimentava várias vezes, ajeitava cobertores e, nas horas de sol, o levava envolto em uma toalha para o quintal para que sentisse o calor do mundo. Os vizinhos, ao verem aquela cena, riam e faziam piadas. "Esse é o menor cachorro que já vi", dizia uma senhora. "Tem certeza de que não é um rato?" Zombava outro. Rafael ria junto, fingindo concordar, mas em silêncio também se fazia a mesma pergunta. Apesar do tamanho, o filhote começou a dar sinais de vitalidade surpreendente. No fim da primeira semana, já conseguia se arrastar pelo tapete da sala, tropeçando nas próprias patas. Cada pequeno avanço arrancava de Rafael um sorriso sincero, como o de um pai orgulhoso. À noite, sentava-se diante da lareira com o animal adormecido sobre o peito, ouvindo a respiração tranquila e sentindo o peso leve daquele ser que, de alguma forma, enchia os vazios que ele próprio não percebia. Certa noite, depois do jantar, Rafael colocou um pedacinho de frango cozido perto do pratinho, curioso para ver se o pequeno aceitaria. Para sua surpresa, o filhote cheirou e devorou o pedaço num piscar de olhos, lambendo o prato até não sobrar nada. Rafael riu alto. "Então você é carnívoro, é?" A partir daquele dia, começou a incluir pedacinhos de carne nas refeições, achando graça na fome voraz e na energia crescente do bichinho. Mas havia algo diferente em seu apetite. Comia como se fosse movido por um instinto profundo, mais do que simples fome. O som que produzia também não era o típico de um cachorro. Em vez de latidos, fazia pequenos estalos e grunhidos baixos, agudos demais para seu tamanho. Rafael achava curioso, até encantador. "Você é especial, sabia?"
dizia, coçando atrás das orelhas dobradas. Para ele, aquelas peculiaridades só tornavam o vínculo mais forte. Ao final do primeiro mês, a vida de Rafael havia mudado por completo. Os amigos o chamavam de pai de cachorro, e ele apenas sorria. A solidão que o acompanhava há anos agora dava lugar a risadas, pequenas corridas no quintal e o som reconfortante de passinhos pelo chão. À noite, quando o silêncio se estendia pela casa, ele olhava o animal adormecido e pensava: talvez eu não tenha apenas o salvado, talvez ele também tenha me salvado. A primavera chegou trazendo manhãs mais suaves, e o pequeno companheiro de Rafael já havia se tornado sua sombra constante. Onde quer que ele fosse, o animal o seguia, tropeçando no início, mas logo correndo com agilidade impressionante. Quando Rafael voltava do trabalho, o filhote o recebia na porta, o corpo inteiro vibrando de alegria. A casa, que antes parecia vazia, agora respirava vida. O som das patinhas, o tilintar dos pratos, o conforto de uma presença que preenchia o silêncio. Nos fins de semana, Rafael o levava para o quintal. No começo, o filhote se escondia atrás das pernas dele, desconfiado da grama e do vento. Mas a curiosidade logo venceu o medo. Corria atrás de sementes de dente de leão que flutuavam. Tentava capturar folhas caídas e, às vezes, rolava de costas, batendo as patinhas no ar como quem lutava contra inimigos invisíveis. "Você é corajoso, sabia?", dizia Rafael sorrindo. E, sem perceber, era o pequeno que o ensinava sobre coragem. Com o tempo, criaram rituais. De manhã, Rafael tomava café sentado na varanda, enquanto o filhote se sentava ao seu lado, observando o nascer do sol. À noite, ficavam juntos perto da lareira. Rafael lia em voz alta trechos de livros antigos, não porque o animal entendesse, mas porque o som da própria voz preenchia a casa de algo que há muito tempo faltava: presença. Os vizinhos, antes brincalhões, começaram a se impressionar. "Esse bichinho te adora", comentavam. Rafael apenas sorria, mas sabia que o amor era recíproco. Mesmo assim, havia detalhes que apenas ele percebia. Às vezes, os olhos do filhote pareciam penetrantes demais. Brilhavam com uma inteligência estranha, quase humana. Ele aprendia rápido, obedecia antes mesmo que as palavras fossem ditas, como se antecipasse pensamentos. Quando algo caía no chão, não hesitava. Movia-se com precisão, sem o comportamento hesitante típico dos cães. E havia mais: o pequeno não latia. Quando os cães da vizinhança latiam através das cercas, ele permanecia imóvel, observando em silêncio, a cauda tensa, as orelhas erguidas. Não respondia, não recuava, apenas olhava, até que, misteriosamente, os outros cães recuavam primeiro. Rafael tentava rir dessas peculiaridades. "Cada cachorro é único, não é?", dizia para si mesmo. Mas em certas noites, quando o olhava nos olhos, sentia algo difícil de explicar, como se, em vez de criá-lo, fosse ele quem estava sendo estudado. O desconforto se dissipava sempre que o animal se enroscava junto dele, suspirando com confiança. Então, Rafael esquecia o medo e murmurava: "Você é meu, e isso é tudo o que importa." Meses se passaram, e o vínculo entre os dois se fortaleceu. O filhote cresceu, ganhando força e elegância. Continuava diferente dos outros cães, mas para Rafael isso já não importava. Tornara-se família, companhia, razão e abrigo. Aos olhos de estranhos, pareciam apenas um homem e seu pet, mas para Rafael era muito mais. Ele sabia que, de alguma forma, haviam se salvado mutuamente. Quando o verão chegou, Rafael já estava acostumado às manias do animal. O olhar fixo, os sons incomuns, o instinto afiado demais. Porém, logo percebeu que aquelas diferenças estavam se acentuando. O que antes parecia encantador começou a se tornar estranho. O primeiro sinal veio durante o jantar.
Rafael colocara no prato um pedaço de frango grelhado e, como de costume, separou um pedacinho para o companheiro. Mas, em vez de cheirar curiosamente como sempre fazia, o animal abocanhou o pedaço de uma vez, correu para o canto e curvou o corpo sobre a carne, emitindo um rosnado baixo e gutural, como se protegesse o alimento de inimigos invisíveis. "Ei, sou só eu", disse Rafael, cauteloso. O animal relaxou depois de alguns segundos, voltando ao lado dele, mas os olhos mantinham aquele brilho selvagem. Nos dias seguintes, os incidentes se repetiram. Durante os passeios, os cães do bairro latiam furiosamente atrás das cercas e o filhote, já mais alto e firme, não latia de volta, apenas ficava imóvel, observando em silêncio até que os outros recuavam, assustados. Rafael sentia o coração acelerar. Aquilo não era a reação de um cachorro comum. E à noite, algo ainda mais inquietante começou a acontecer. Às vezes ele acordava e o via na janela parado, atento ao escuro, como se escutasse sons que o ouvido humano não podia captar. Certa madrugada, Rafael acordou com um som baixo e arrastado vindo da sala. O fogo da lareira já se apagara, restando apenas o brilho alaranjado das brasas. Ele se levantou devagar e foi até a janela. O animal estava lá, imóvel, olhando para a escuridão do quintal. As orelhas se moviam em resposta a ruídos que Rafael não conseguia ouvir. Por um instante ele pensou que o bicho estivesse prestes a atacar algo invisível. Então veio o som, um uivo longo e grave, profundo como o vento nas montanhas. O coração de Rafael disparou. Aquilo não era um latido, nem um som de cachorro. Era mais antigo, selvagem, quase hipnótico. "Ei, vem cá!" chamou com a voz trêmula. O animal virou a cabeça lentamente e, em silêncio, aproximou-se até deitar-se a seus pés, como se nada tivesse acontecido. Rafael ficou acordado até o amanhecer, tentando convencer a si mesmo de que era apenas imaginação. Mas as estranhezas não pararam. O apetite do bicho se transformou. Rejeitava a ração, ignorava a comida cozida, mas devorava a carne crua com avidez assustadora. Um dia, Rafael o viu arrastando algo para o quintal, o corpo de um coelho, ainda fresco. Ele congelou. "Como você conseguiu isso?" sussurrou. O animal levantou o focinho manchado de sangue e abanou o rabo, satisfeito, como se tivesse levado um presente ao dono. Os amigos começaram a notar que algo estava diferente. Um vizinho curioso observou o animal correr pelo gramado com uma velocidade quase impossível. "Rapaz, isso aí não é cachorro comum", murmurou. Rafael tentou rir, mas o incômodo crescia por dentro. À noite, buscava respostas na internet, comparando fotos de raças exóticas, híbridos, misturas improváveis. Nenhuma batia. Nada parecia exatamente igual àquela criatura. Mesmo assim, ele se recusava a sentir medo. O amor que nutria pelo companheiro era mais forte do que qualquer dúvida. Ainda assim, uma pergunta começou a assombrá-lo. E se não fosse um cachorro? Os meses passaram e a dúvida só aumentava. O animal agora estava grande, de pernas longas e musculosas, o focinho mais fino, as orelhas pontiagudas. Os olhos, antes doces, tornaram-se de um âmbar profundo, cortantes. Quando alguém o visitava, inevitavelmente perguntava: "Que raça é essa?" Rafael sorria sem convicção. "É um vira-lata que achei na estrada." Mas no fundo, sabia que aquilo não bastava. A confirmação começou numa manhã fria. Durante um passeio na trilha próxima à floresta, o animal correu adiante e parou, agachado, o corpo tenso, olhando para algo entre as árvores. Rafael seguiu o olhar. Um cervo pastava a poucos metros. Antes que pudesse reagir, seu cachorro disparou. O movimento foi rápido, silencioso, preciso demais. O cervo fugiu, mas por um instante Rafael viu a postura do bicho. Não era brincadeira, era caça. Cada músculo trabalhava com elegância letal. Ele ficou parado, o som do próprio coração martelando nos ouvidos.
Nos dias seguintes, novos sinais apareceram. O animal começou a saltar sobre o balcão da cozinha com facilidade, como se não existisse esforço. Quando Rafael o repreendia, ele não reagia com medo, mas com algo parecido à compreensão, como se analisasse o comando antes de decidir obedecer. Os cães da vizinhança que antes apenas latiam, agora fugiam quando ele passava. Ficavam quietos, de caudas abaixadas, evitando o olhar dele. Era um comportamento de submissão. E o pior é que o filhote parecia saber disso. Parava, observava-os por um tempo e depois seguia em frente, soberano. Certa noite, Rafael acordou de novo. A lua cheia entrava pela janela e o animal estava de pé, silhuetado contra a luz pálida. O rabo imóvel, as orelhas alertas. Um som baixo escapou de sua garganta. Nem latido, nem rosnado. Era um chamado, um uivo contido, como se algo dentro dele o chamasse de volta. Rafael sussurrou com o coração apertado. Você não é como os outros, é? O animal virou o rosto e o fitou com olhos dourados que pareciam entender cada palavra. Então, calmamente, caminhou até a cama e deitou-se ao lado dele, respirando fundo. Rafael passou a mão sobre o pelo espesso, tentando se convencer de que ainda era o mesmo filhote que salvara na chuva. Mas lá no fundo, sabia que a verdade estava cada vez mais próxima e que ele talvez não estivesse pronto para ouvi-la. Quando o inverno começou a se aproximar, Rafael já não conseguia ignorar o que via. O animal, agora quase do tamanho de um pastor, movia-se com uma leveza silenciosa, quase felina. Seu corpo era magro, mas poderoso. O pelo, grosso e denso, parecia feito para resistir a temperaturas severas. As orelhas pontiagudas e o olhar atento davam-lhe uma imponência que chamava a atenção por onde passava, e mesmo assim continuava dócil com ele, fiel de uma maneira que partia o coração. Ainda assim, algo dentro de Rafael lhe dizia que a verdade estava próxima e que ela mudaria tudo. Certa noite, ele abriu o laptop e começou a digitar, tentando descrever o companheiro com precisão. Animal com focinho fino, orelhas triangulares, olhos âmbar, uiva à noite, não late, não aceita ração. A cada busca, surgiam imagens de raças desconhecidas. Cães lobo tchecos, híbridos, mestiços, mas nada se encaixava totalmente. Até que uma resposta em um fórum chamou sua atenção. Isso não parece um cachorro. Tome cuidado, pode ter sangue de lobo. Rafael sentiu o corpo gelar. Olhou para o animal, que dormia tranquilamente junto à lareira, o peito subindo e descendo em ritmo sereno, riu nervoso. Impossível, sussurrou. Um lobo? Aqui? Mas a dúvida já estava plantada. Para tentar se acalmar, marcou uma consulta no veterinário. No dia seguinte, levou o animal no carro, observando-o pelo retrovisor. Calmo, atento, o olhar firme. A médica, uma mulher de fala tranquila, o examinou com cuidado, verificou os dentes, as patas, o porte. Por fim, franziu a testa. É saudável, muito saudável. Mas confesso que nunca vi um igual, disse. Você tem certeza de que era um filhote de cachorro quando o encontrou? Absoluta, respondeu Rafael, sentindo o estômago se contrair. Ela anotou algumas coisas e sugeriu exames genéticos. Pode ser uma mistura rara. Talvez não seja um cão doméstico comum. As palavras ecoaram na cabeça dele durante todo o caminho de volta. Não um cão doméstico comum. Em casa, ele se sentou à mesa, encarando o papel com os pedidos de exame. Do outro lado da sala, o animal observava a janela imóvel, a luz do luar refletida nos olhos dourados. Por um instante, Rafael teve a impressão de ver, no reflexo do vidro, não um cachorro, mas uma criatura selvagem, livre, feita de floresta e luar. E, naquela noite, a neve começou a cair. O silêncio parecia mais pesado que nunca.
O animal levantou-se e caminhou até ele, deitando-se aos seus pés, o corpo quente contrastando com o frio que entrava pelas frestas da janela. Rafael acariciou-lhe o dorso e sussurrou: "Não importa o que você seja, você é meu amigo." Mas as palavras não o acalmaram. Ele sonhou com florestas e uivos distantes, com olhos brilhando na escuridão. Acordou com o coração acelerado e a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Nos dias seguintes, a tensão cresceu. O animal, antes brincalhão, agora passava horas parado diante da janela, observando a mata coberta de neve. Às vezes, soltava sons baixos, quase melódicos, como se chamasse algo invisível. Rafael começou a perceber que ele estava inquieto, dividido entre o lar que o acolhera e o chamado de um mundo que o esperava lá fora. Até que, numa manhã de fim de inverno, Rafael decidiu levá-lo para uma caminhada mais longa. A neve começava a derreter e o ar tinha cheiro de primavera. O animal andava à frente, o nariz rente ao chão. De repente, parou. O corpo ficou rígido, os pelos eriçados. Rafael seguiu seu olhar e viu à distância um grupo de coiotes observando-os entre as árvores. O tempo pareceu parar. Rafael esperava que seu companheiro recuasse, talvez uivasse de medo, mas o que aconteceu o fez prender a respiração. O animal levantou a cabeça firme e soltou um uivo longo, profundo, selvagem, tão poderoso que fez ecoar entre as colinas. Os coiotes hesitaram, as orelhas baixaram e, um a um, recuaram para dentro da floresta. O silêncio voltou. Rafael estava paralisado. Aquilo não era o comportamento de um cão, era a atitude de um líder. O coração dele se apertou. Enfim, compreendeu o que tinha diante dos olhos, e essa revelação o deixaria marcado para sempre. O tempo parou. Rafael sentia o coração martelar contra o peito, o som do uivo ainda vibrando em seus ossos. A floresta inteira parecia ter ficado em silêncio, como se reconhecesse a presença de algo maior. Lentamente, ele voltou o olhar para o companheiro. O animal permanecia firme, o corpo ereto, os olhos dourados brilhando sob a luz pálida da manhã. Naquele instante, a verdade caiu sobre ele como um raio. Não era um cachorro, era um lobo. Todas as lembranças voltaram. O primeiro uivo na janela, o olhar penetrante, a rejeição à ração, a postura diante dos outros cães. Cada detalhe que ele ignorara agora se encaixava com clareza assustadora. Rafael cambaleou para trás, uma mistura de medo e assombro percorrendo seu corpo. O lobo virou-se e o encarou. Por um breve segundo, os olhos dos dois se encontraram. Ele pensou que seria o fim, que aquela criatura selvagem, forte, poderosa, o atacaria. Mas em vez disso, o lobo caminhou lentamente até ele, a cauda baixa. O olhar sereno encostou a cabeça na mão de Rafael, como fizera desde o primeiro dia. O toque foi suave, familiar, e naquele gesto simples, todo o medo se dissolveu. Rafael sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Acariciou-o pelo grosso, agora percebendo o quanto era diferente de um cachorro. "Você é um lobo, e eu nunca percebi", sussurrou a voz embargada. No caminho de volta, a mente dele fervilhava. O som do uivo ainda ecoava dentro dele como uma canção antiga. Quando chegaram em casa, Rafael se sentou à mesa, o rosto entre as mãos. As palavras do veterinário voltavam como um sussurro. "Não é um cão doméstico comum." Ele olhou para o animal deitado diante da lareira, o corpo relaxado, mas os olhos ainda atentos, e compreendeu. Não havia erro. Tinha criado um predador. Mas como sentir medo de algo que amava tanto? O lobo levantou a cabeça ao som de sua voz, e o olhar que trocou com Rafael era o mesmo de sempre. Confiança, lealdade, vínculo. O amor não mudara. Só a verdade. Durante dias, Rafael viveu dividido entre a admiração e o pavor. Passava horas observando o lobo, tentando aceitar o que aquilo significava. Não podia tratá-lo como um simples animal de estimação.
Não podia fingir que nada havia mudado. Um lobo não era feito para viver entre paredes. Os vizinhos começaram a perceber as diferenças. Comentavam em tom baixo quando ele passava. Isso não é cachorro, não. Será que é seguro mantê-lo? Rafael fingia não ouvir, mas as palavras o feriam. E quando se via sozinho, perguntava-se a mesma coisa. E se um dia o instinto falar mais alto? Ele pesquisou tudo o que pôde sobre lobos. Descobriu sua força, sua inteligência, a maneira como se organizavam em matilhas. Leu também sobre acidentes, ataques, leis que proibiam criá-los como animais domésticos. O medo começou a crescer junto com a culpa. Amava aquele ser, mas sabia que a cada dia ele se tornava menos dele e mais da natureza. Numa noite silenciosa, Rafael ficou acordado vendo o lobo dormir junto à lareira. A luz dourada tremeluzia sobre o pelo espesso e ele pensou em tudo o que viveram juntos. O resgate na chuva, as noites frias, o primeiro olhar de confiança. A voz saiu num sussurro rouco. Você nunca me fez mal, mas não pertence a este lugar. O lobo mexeu as orelhas, abriu os olhos e o fitou por um momento, como se entendesse cada palavra. Então encostou o focinho na perna de Rafael e suspirou, antes de fechar os olhos novamente. Rafael percebeu que, por mais que doesse, o amor verdadeiro não era posse, era liberdade. Ele sabia, com o coração apertado, que o momento de deixá-lo ir estava próximo. Na manhã seguinte, ligou para um santuário de animais silvestres e explicou a situação. Do outro lado da linha, a mulher respondeu com gentileza. Traga-o. Aqui ele poderá viver como deve, com outros da sua espécie. Rafael agradeceu, a voz falhando. A decisão estava tomada, mas a dor só começava. O amanhecer chegou cinzento, envolto em silêncio. Rafael acordou cedo, incapaz de dormir. O lobo estava sentado junto à janela, observando a névoa que cobria o bosque. Parecia pressentir o que estava por vir. Quando Rafael se aproximou, ele virou o rosto, o olhar calmo, mas atento, como se dissesse, eu sei. A casa estava fria e o ar tinha um gosto de despedida. Rafael preparou o carro, forrando o banco traseiro com os mesmos cobertores que o acompanharam desde filhote. Enquanto ajeitava tudo, lembranças vinham em ondas. O primeiro gemido, o cheiro do pelo molhado, o calor do pequeno corpo contra o peito. Cada memória era uma ferida aberta e um conforto ao mesmo tempo. Quando chamou o lobo, ele veio sem resistência, entrando no carro com passos firmes. Nenhum som, nenhum protesto. Apenas um olhar demorado que parecia compreender mais do que palavras poderiam dizer. Rafael ligou o motor e a estrada começou a engolir os quilômetros em silêncio. O vento batia nos vidros, o som ritmado das garras contra o tapete, quebrando a monotonia. Durante a viagem, Rafael falava em voz baixa, como se confessasse pecados a um velho amigo. Você foi o melhor que me aconteceu, sabia? Eu só quero que tenha uma vida de verdade, uma vida que eu nunca poderia te dar. De tempos em tempos, olhava pelo retrovisor. Os olhos dourados o observavam com serenidade. Não havia medo neles, apenas confiança. Quando chegaram ao santuário, o sol começava a despontar atrás das montanhas. O local era vasto, rodeado por árvores e cercas altas que se perdiam na vegetação. Um homem e uma mulher os aguardavam na entrada. Havia respeito nos gestos, sem julgamento. Você fez o certo, disse a mulher, pousando a mão no ombro de Rafael. Aqui ele vai ter espaço, matilha, liberdade. Mas as palavras soavam distantes, Rafael mal conseguia responder. O coração batia pesado, como se cada passo custasse mais que o anterior. Eles o conduziram até um portão largo que dava acesso a um campo aberto. A floresta se estendia além da cerca, selvagem e viva. Era para lá que o lobo iria. Quando abriram a grade, o animal permaneceu imóvel por alguns segundos. Farejou o ar, sentindo o cheiro da terra e das árvores.
Depois, lentamente, deu um passo para fora. Rafael segurou o fôlego, esperando que ele simplesmente corresse sem olhar para trás. Mas o lobo se virou, caminhou até Rafael e encostou a cabeça em seu peito, o mesmo gesto de sempre, o mesmo que fizera naquela primeira noite de chuva. O toque foi tão terno que Rafael desabou. Abraçou o pescoço forte, o rosto enterrado no pelo quente. "Obrigado por tudo", sussurrou entre lágrimas. "Você me salvou mesmo sem saber." O lobo se afastou um pouco, olhou para ele pela última vez e, em seguida, correu. Movia-se com graça, os músculos deslizando sob o pelo espesso, os passos firmes e silenciosos. Rafael o observou desaparecer entre as árvores, o coração se partindo e se curando ao mesmo tempo. Por um momento pensou que não olharia para trás, mas antes de sumir completamente, o lobo parou no alto de uma colina e voltou o olhar. O sol refletiu nos olhos dourados e o tempo pareceu suspenso. Um último instante de reconhecimento, de amor puro, sem posse. Depois, ele se virou e sumiu entre as sombras da floresta. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rafael ficou ali, imóvel, com as mãos vazias e o peito cheio de lembranças. Chorou em silêncio até que as lágrimas secaram. Quando finalmente voltou ao carro, sentiu um estranho tipo de paz. Doía, sim. Mas havia algo de certo naquele vazio. Ele tinha feito o que precisava. Tinha escolhido o amor, mesmo que isso significasse perder. Os dias que se seguiram à despedida foram longos e silenciosos. Rafael voltou para casa e encontrou tudo exatamente como deixara. A tigela de água no canto da cozinha, o cobertor dobrado perto da lareira, a pequena caixa de sapatos ainda guardada no armário. Cada objeto parecia guardar o eco de uma vida que agora pertencia à floresta. Durante as primeiras noites, o silêncio o consumia. Ele se pegava, esperando ouvir o som das patinhas, o roçar do corpo no chão, o respiro tranquilo ao lado da cama. Mas nada vinha, apenas o vento assobiando pelas frestas das janelas. Havia dor, uma dor profunda e doce, como a saudade de algo que foi puro demais para durar. Com o passar das semanas, o vazio começou a mudar de forma. Já não era ausência, mas lembrança. Rafael descobriu uma calma que não conhecia, a certeza de ter feito o que era certo. Ele caminhava pela casa com passos lentos e cada canto trazia uma lembrança boa. O primeiro alimento, o olhar de confiança, o calor nas noites frias. Tudo ainda estava lá, vivo dentro dele. Certa tarde de primavera, ele decidiu caminhar pela mesma estrada onde, um ano antes, encontrara o filhote tremendo sob a chuva. O céu estava limpo e a brisa carregava o cheiro úmido da terra. As ervas cresceram, mas Rafael reconheceu o exato ponto. Ajoelhou-se, passou a mão sobre o solo e fechou os olhos. "Você não era o que eu pensava", murmurou. "Era algo maior, mais livre, e eu te amei mesmo assim." Ficou ali por longos minutos, apenas respirando, até sentir uma paz que vinha do fundo do peito. O tempo não apaga laços verdadeiros, só os transforma. Nos meses seguintes, Rafael passou a receber cartas do santuário. Em cada uma delas havia notícias do lobo. Adaptara-se bem, corria com outros da mesma espécie, liderava caçadas, uivava para a lua. Ele encontrou seu lugar, dizia uma das cartas. Rafael lia e relia essas palavras até decorá-las. Chorava, sorria e depois guardava cada carta dobrada dentro de um livro ao lado da lareira. Às vezes, nas noites de vento forte, ele jurava ouvir um uivo distante vindo das colinas. Um som profundo, antigo, ecoando entre as árvores. Nesses momentos, ele parava, fechava os olhos e deixava o coração responder em silêncio. Talvez fosse imaginação, talvez não. O que importava é que, de algum modo, ainda estavam conectados. Os vizinhos notaram a mudança. Diziam que Rafael parecia diferente, mais sereno, mais inteiro.
Alguns perguntavam se ele se arrependia. Ele sempre sorria e respondia: "Não perdi nada, eu o deixei ser quem nasceu para ser." Com o tempo, a solidão que antes era ferida virou força. Rafael aprendeu que o amor verdadeiro não exige presença constante. Ele vive nas memórias, no que se carrega dentro. Às vezes, olhava para a floresta ao longe e imaginava o lobo correndo entre as sombras, livre, selvagem, vivo. E em seu peito nascia um orgulho tranquilo. Ele havia criado algo forte o suficiente para viver sem ele. Numa noite de verão, enquanto o vento quente balançava as cortinas, Rafael acendeu a lareira por costume. O fogo refletiu nas paredes e ele sentou-se com um livro no colo. Sobre a mesa, uma fotografia antiga mostrava o pequeno filhote, ainda com os olhos fechados, enrolado num cobertor. Rafael sorriu com ternura. "Você nunca deixou de estar aqui", sussurrou. Lá fora, um som ecoou entre as colinas. Um uivo longo carregado de vida. Rafael levantou o olhar para a janela e, por um instante, jurou ver um brilho dourado entre as árvores. O coração se apertou, mas desta vez não de tristeza, de gratidão. Ele sabia, enfim, que alguns encontros mudam o destino para sempre. Aquele filhote que salvara da chuva lhe ensinara o que era amor, liberdade e coragem. E, enquanto o som do vento misturava-se ao uivo distante, Rafael fechou os olhos e sorriu em paz, porque no fundo sabia que nunca estiveram realmente separados.